O que vocês precisam saber de básico? Ninguém está falando para vocês saírem por aí com um bisturi loucamente, abrindo peito, metendo lâmina, fazendo cricostomia, para vocês terem uma ideia básica. Então tá. A primeira aula de hoje, deixa eu ver se eu consigo passar. Passou. Então, a primeira aula de hoje a gente vai falar sobre o básico, que é o atendimento inicial ao paciente de trauma. Por que a gente vai falar sobre isso? Deixa eu tirar esse negocinho daqui. Aí. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque 9 pessoas por minuto morrem devido ao trauma. Chega a ter um óbito de 5,8 milhões de pessoas ao ano. 18% de todas as doenças que vocês estudarem têm relação com o trauma. E os veículos motorizados, como vocês podem observar nesse gráfico aqui, eles representam mais de 1 milhão de mortes por ano. Quanto mais azul, mais óbito tem nessa região por lesão, por acidente automobilístico. E isso representa de 20 a 50 milhões de ferimentos significativos, ou seja, além dos pacientes que morrem por causa disso, a gente também tem pacientes que têm ferimentos significativos que isso afeta a atividade laboral deles, acaba afetando a qualidade de vida e acaba afetando também o quanto que ele vai contribuir para a sociedade. Ou seja, o trauma é a principal causa de morte de 1 a 44 anos. Independente se tu vai pensar e vai fazer onco, vai fazer alguma outra especialidade, vai pensar, nossa, eu vou fazer uma especialidade que mata muita gente. O trauma ainda de 1 a 44 anos vai ser a principal causa. E por que a gente vai falar sobre isso? Quando vocês chegam no pronto-atendimento ali do São José, onde vocês fazem a liga, vocês veem um corredor semelhante a esse, essa foto não é real, porque o dia que eu cheguei, estava caído a casa, eu esqueci de tirar foto, mas é semelhante a isso quando vocês chegam lá no primeiro dia da liga. E, de repente, tu começa a pensar, como que eu vou atender um trauma? Como que eu vou fazer um diagnóstico de trauma? E daí, o teu staff ou o teu R1, que geralmente é mais mal-humorado e mais bravo que o teu staff, te dá uma olhada desse estilo e fala, ô, ligante, chegou um protocolado aí. Então, como que tu vai fazer um diagnóstico? Você vai pensar no diagnóstico, você vai pensar lá em semiologia, no primeiro e no segundo ano, tu vai pensar em propedêutica, numa extensa história, no tirar um passado médico do paciente. Um monte de conjuntos de diagnósticos diferenciais. Então, né, até o House ia falar que tu tá brilhando nisso. Só que quando tu pega um paciente que está parado ou um paciente com trauma grave, o que a gente acaba vendo vocês? A gente acaba vendo que vocês ficam extremamente estressados e não sabem exatamente como agir. Para vocês não virarem igual esse gurizinho dos Scrubs, a gente vai explicar para vocês como atender um tal. A gente geralmente atende trauma com o ATLS. E como que a ATLS surgiu? O ATLS surgiu em 1970, um doutor chamado James Smither, que ele era, sim, pode acreditar, um ortopedista. E esse ortopedista sofreu um acidente de avião com a família dele e ele observou, durante o atendimento, chegou a morrer algum familiar dele, foi ele, a mulher e os filhos, se eu não me engano, ele observou que o atendimento que eles receberam não foi o mais adequado, que às vezes eles deixaram passar coisas e talvez a forma que eles foram tratados não tinha sido o ideal. Então, ele notou que toda essa propedêutica não importava na hora do trauma. Tudo isso que vocês estudam, não que isso não seja importante, Deus o livre, Mauro Pinto não me escute, isso é extremamente importante, mas que tudo isso na hora do trauma, isso não importa, não é essa a melhor forma de tu tratar e fazer diagnóstico. Então ele criou a TLS, a ideia começou em 1970, depois desse acidente que ele teve. A primeira sistematização, ele começou lá nos Estados Unidos a dar vários cursos e ensinar toda a região da área dele lá. Em 1978 foi criada uma sistematização e em 1980 foi criado o primeiro curso do ATLS. ATLS que hoje está na sua 10ª edição e atinge mais de 60 países. E nesse primeiro curso, em 1980, um brasileiro participou, que é o Dario Birolini, que é um cirurgião lá da USP, e ele ajudou nessa parte dessa criação do ATLS, que a gente tanto fala, que com certeza vocês já ouviram falar. Então, o ATLS é a prova que a ortopedia ela vai muito além de martelar osso e ficar dando a bike para a clínica. Ele criou uma sistematização. E por que a gente tem que usar o ATLS? Porque a gente trata a maior ameaça à vida primeiro.
A gente não permite que a falta de diagnóstico, um diagnóstico definitivo, esse paciente tem leucemia linfóide aguda, esse paciente tem um infarto. A gente não permite que esse diagnóstico em si impeça o tratamento do paciente no momento. E a gente coloca a história detalhada como um segundo passo. Ela não é essencial para a gente começar a avaliar e tratar os pacientes com lesões agudas e graves. Então, como todos vocês já devem saber, o ATLS a gente divide, ele é sistematizado com essas letras, o A, B, C, D, E. Então, o que é o A? O A a gente considera como uma via aérea, um controle cervical, o B como uma respiração e ventilação, o C como a circulação e o controle da hemorragia, o D como um déficit neurológico e o E como a exposição e controle de ambiente. Vocês têm noção de como que a gente faz uma avaliação desses 4 primeiros rapidamente, em menos de 10 segundos? Tu chega para o paciente e pergunta: ô seu fulano, o que aconteceu? Se o seu fulano responder, se ele se comunicar verbalmente, a gente vê que a via aérea dele está pérvia, por mais que não seja uma via aérea que vai se manter pérvia, que ele está conseguindo oxigenar, que esse sangue oxigenado está chegando no cérebro e que ele está conseguindo ter um neurológico para responder. Então, tu já consegue fazer uma avaliação rápida. Por isso que, geralmente, quando vocês vão ver, quando vocês vão atender lá na sala de emergência, que geralmente eu falo para vocês, pergunta para o paciente o que aconteceu. Aí tu vai lá e pergunta. Por mais que seja um polirralado, isso tem que virar uma coisa medular. É essa a vibe do TLS. Tu ter uma sistematização medular para que tu não erre e não perca pacientes. Então, vamos falar primeiro do A, que é a via aérea e o controle cervical. Todo paciente de trauma, ele deve ser considerado que ele possa ter uma lesão de coluna cervical, até que tu faça a exclusão da mesma. Tanto que, isso é uma coisa mais de PH-TLS, de pré-hospitalar, vocês podem observar que a maior parte dos nossos pacientes, que vocês vão ver ali na liga, eles chegam com colar cervical. Por mais que seja uma coisa imbecil, o cara estava andando de moto e de repente resbalou e caiu, e ele fala para ti: eu não tô com dor no pescoço, eu não bati a cabeça, mas geralmente ele chega com colar cervical até que a gente consiga excluir adequadamente lesão, a gente tem que considerar ele como uma lesão cervical. Isso é uma coisa que talvez vocês não vejam muito, mas o ideal é que todo politraumatizado seja ofertado O2, principalmente os politraumas graves. Tem 2 manobrinhas muito simples que a gente tem para a via aérea, que é essa chin lift, que a gente ergue o pescoço do paciente e a gente ergue ali a parte da mandíbula. Só isso já, que às vezes o paciente está um pouco mais rebaixado, isso cai a língua, o paciente pode saturar. Só isso às vezes já aumenta bastante a saturação e essas 2 manobras geralmente o pessoal esquece, mas isso é bem bacana, para principalmente quando vocês forem fazer plantão aí nas cidadezinhas pequenas, tu faz isso, às vezes o paciente já volta bem. E tá, tu fez isso e o paciente não tem uma via aérea. Tu pensa, o paciente precisa de uma via aérea definitiva. Quais são as causas para tu falar: eu vou precisar de uma via aérea definitiva? O Glasgow do paciente. Se o paciente tiver um Glasgow igual ou abaixo de 8, a gente considera que o paciente precisa de uma via aérea definitiva. Se o paciente começa a apresentar vômitos, vários episódios de vômitos, ele pode broncoaspirar, então a gente precisa proteger essa via aérea. Se ele tem um trauma na face importante, está com bastante sangramento, está engolindo sangue, então acho que ele pode broncoaspirar. Isso também é um fator para a gente pensar em via aérea definitiva. TCE grave e crises convulsivas e reentrantes. Se a gente está falando em via aérea definitiva, a gente tem que pensar, antes de vocês irem pegar o laringo e entubar o paciente com uma saturação de 66. O que é uma via aérea definitiva? O que a gente considera como uma via aérea definitiva? Qual que é a definição da via aérea definitiva? E isso é muito difícil quando você pensa em via aérea definitiva, que todo mundo responde: o paciente está entubado. E não necessariamente é isso. Via aérea definitiva é um paciente com um tubo com balonete na via aérea. Isso que é via aérea definitiva. Não necessariamente intubação orotraqueal. Geralmente a gente faz a intubação orotraqueal. Para fazer a intubação orotraqueal, existem alguns detalhezinhos que vocês precisam saber, que geralmente a gente acredita que todo mundo nasceu e aprendeu isso e não é tão explicado. Então, eu trouxe aqui a Ana, que é uma residente nossa, uma super R1. Ela é como que tu monta o laringo. Então, assim,
Se vocês observarem ali que ela está mostrando, tem uma fendinha ali nessa parte que ela está segurando com a mão direita, que é a lâmina do laringo. Nessa lâmina ela tem uma fenda, que tem um buraquinho ali, vocês estão vendo? Tu segura a lâmina com a mão direita e o cabo com a mão esquerda dessa forma, e tu encaixa essa falha na lâmina, que dá para ver nessa imagem ali à direita, nesse trequinho que tem no laringo, que é um metalzinho que tem ali, ó. Ali tem um zoomzinho. Estão vendo ali, ó, a partezinha? Tu tem que encaixar essa parte primeiro, que o que mais a gente vê é o pessoal tentando encaixar o laringo assim. Não, tu encaixa a lâmina nessa angulação, naquela partezinha de metal, para aproximar essa bolinha de metal que tem ali, que ela faz a conexão com o cabo que acende a luz. Outra coisa importante, é assim que o laringo vai ficar montado. Outra coisa importante é que tu tenha que testar o laringo antes de tu falar para fazer as medicações para sedar o paciente. Isso é muito importante. Se não quiser levar um esporro e nem passar um aperto, tu tem que testar o laringo. Porque além dele encaixar, que não é toda a lâmina que encaixa em todo o cabo, a luz não pode ficar piscando, porque esse pisca-pisca é legal em rave, em Natal, mas na hora de entubar não é bacana e tu perde bastante a visão. Então, tu vai segurar o laringo com a mão esquerda, isso também é um pulo do gato bem importante, que vocês têm que na hora da emoção você fica, ai meu Deus, alguém me deixou entubar, pega com a mão direita, perdeu já. O RO já falou, oh, pegou com a mão errada, perdeu, querido. Tu vai pegar com a mão esquerda dessa forma que a Ana tá mostrando ali pra gente e vai colocar a lâmina do lado da língua e rebater a língua para a esquerda. Vocês estão me vendo? Estão vendo? Entenderam? E com a lâmina assim, o que a gente vai ver? A gente vai ver essa visão. Essa parte da lâmina a gente vai chegar a encaixar ali em cima da epiglote. E essa parte do tubo tu vai pôr nessa fendinha preta. É isso que tu tem que ver, entendeu? E tá vendo essa marca que tem no tubo? Ela não é estética, ela é para que essa marca do tubo fique ali entre essas pregas vocais que vocês estão vendo, que é essa a bordinha ali da parte preta. Então, tem que introduzir o tubo até essa parte ali, as pregas vocais. O que a gente vê ali, ó, e assim, você tem, quando o paciente, principalmente quando o paciente está pré-oxigenado, você tem até 2 minutos, às vezes, para entubar o paciente. Não é aquele negócio, ai meu Deus, eu ouvi, e fica enfiando o tubo com todo o teu jeito. Vai, respira, entendeu? Toca a tua música favorita na tua cabeça, segura a língua à mão esquerda, vai te dar um... põe a língua, ergue, o movimento não é esse aqui, não é o de dobrar o punho, é erguer o braço. O movimento é com o cotovelo e não com o punho. Isso é bem importante. Tá? Daí tu não conseguiu entubar, dá o desespero. Se tu não consegue, provavelmente quando eu fiz meu curso em 1850, já tinha esse macete, com certeza ainda tem, que é não entubei, o que eu faço? O que eu faço? Então, quando tu não consegue entubar, uma possibilidade de via aérea é a crico, que a gente vai palpar ali a cavidade, a cartilagem tireoide e a membrana cricoide fica abaixo, que é o local da incisão. Não é para passar, enfiar lâmina no pescoço de todo mundo. Geralmente quem faz isso já tem alguma noção de anatomia de pescoço, mas realmente, se tu não conseguir entubar, tu pode fazer uma punção ali. Quando tu tá no pré-hospitalar ou quando tu vai atender um lugar, não tem um abocate ali, nada de caneta Bic. Isso é muito legal nos seriados, mas nada de caneta Bic. Dá para pôr um abocate. Vale lembrar que pela definição de via aérea definitiva é via aérea com balonete dentro da via aérea principal. Então, uma crico que tu não coloque balonete, ela não é uma via aérea definitiva, mas às vezes é o que dá para tu fazer para salvar o paciente. Tá. Então, beleza. Então, o paciente já está com controlar cervical, já está ventilando, via aérea está brilho show, aí vai passar para o B. Pensa, quando o paciente tem uma permeabilidade de via aérea, então ele vai ter uma boa ventilação. Não, senão não existe o B, né? A ventilação, na verdade, o que é uma boa ventilação? É quando tu tem uma redução do CO2 e um aumento do oxigênio a nível terual. Isso não é só que o paciente está tocando aqui, o paciente de estável, de o paciente não tem pneumotórax, não tem hemotórax, mas ele tem uma contusão pulmonar tão importante que ele não tem uma função pulmonar preservada.
às vezes, por causa disso, precisa manter a parte de ventilação ali. Então, vamos para C, que é a parte da circulação. A circulação, a gente vai ver o estado hemodinâmico do paciente. Geralmente, a gente consegue ver o estado hemodinâmico do paciente com uma observação clínica básica. O nível de consciência do paciente. Vocês acham que esse paciente que está aqui, esse carinha aqui com os vasos tudo desenhadinho, com essa mãozinha, está bem perfundido? Provavelmente não, né? Ele está com uma perfusão de pele distal muito ruim. E a gente vai lembrar que no C, que é onde a gente controla a hemorragia é a principal causa, é a causa predominante de uma a hemorragia é a principal que é evitável que a gente tem, principalmente dentro do trauma. E quais locais que a gente vai procurar sangue? A gente tem que pensar que o paciente pode ter sangue aonde ele pode acumular sangue. Por exemplo, na cavidade torácica, dentro do abdômen, dentro da pelve, no retroperitônio, em fraturas de ossos longos. Eu sei que a ortopedia vive falando que fêmur choca ninguém, mas choca sim. O paciente pode perder até 2 litros por uma fratura de fêmur, entendeu? Então, tem que pensar em todos, pensar em locais que o paciente pode perder sangue. E um local bem importante para aparecer cantinho, que todo mundo geralmente esquece, que é no chão. A gente fica chocado para a gente, às vezes, por lesão em escalpo. O paciente sangrando, e na verdade, lesões externas ou pequenas perfurações que podem estar sangrando, e isso também. E como que a gente vai tratar isso? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai fazer transamento, todo paciente que trauma grave tem que ser feito com a trombola de transamento nas primeiras 3 horas do acidente. Então, a primeira coisa que tu faz é o transamento. A gente vai fazer soro, de preferência aquecido. Cada vez mais a gente está fazendo menos quantidade de soro, a gente está fazendo aproximadamente 1,5 litro. Que, eu fiz 1,5 litro, o paciente continua chocado. Oh, que pena, vai morrer. Não é isso. É que não passar soro de forma acessível, porque os nossos estão falando que cada vez mais precoce os hemoderivados. E cada vez mais a gente está tentando implantar a transfusão maciça. A transfusão maciça é uma coisa que a gente quer implantar ali no São José. O doutor Demato também está super empolgado com isso, tomara que dê, que a gente não transfundir só a charge, não transfundir só a bolsa de hemácia, é de transfundir todos os outros fatores de coagulação que esse paciente com falta ali, porque ele não sangra só hemácia, ele sangra um sangue total, né? E tem que lembrar que isso é muito importante, que a ressuscitação volêmica agressiva e contínua, ela não é de forma nenhuma, ela substitui o controle definitivo da hemorragia. Se algo está sangrando, algo deve ser tratado. Sabe aquele... Só um minutinho. Eu acho que tá travando um pouquinho. Não sei se... Estão vendo? Uhum. Doutora, consegue se aproximar um pouco mais do teu modem de internet? Tá bem pertinho, tá ali do lado. Tá travando muito? Tá travando alguns momentos, assim, trava e a gente não consegue entender. Tá, travar, me avisa. De novo. Essa parte vocês ouviram? Tá, vou tentar falar um pouco mais devagar para vocês não perderem tanto. Tá, o tratamento, a gente vai fazer Transamin, todo paciente politrauma tem que passar pelo Transamin, tem que fazer 4 ampolas de Transamin, fazer soro aquecido, fazer aumenta 1,5 litros de soro aquecido, cada vez menos a gente faz soro e mais cedo a gente começa hemoderivados, e tá cada vez mais no cognitivo do sangramento. Não sei se vocês viram aquele videozinho, é um memezinho assim, que é um ortopedista e a anestesista, que tem uma altura ali, o paciente está sangrando em algum lugar, a gente tem que corrigir esse sangramento. Essa é a forma de tratamento mais adequada. Outra coisa que está se falando muito, além da transfusão maciça, além de começar a hemoderivado mais cedo, além de fazer transamin, é a gente fazer uma hipotensão permissiva. O que isso significa? De manter o paciente com uma pressão sistólica de 90.
A gente não precisa chegar em 90, consegue, tira os coágulos que o paciente já fez, entende? Que o paciente Oi, melhorou? O corpo do paciente é uma coisa... Doutora, a gente não está escutando agora. Oi. Ainda não. Oi, Dai. Dai, eu acho que o problema não é teu microfone, eu acho que o problema é a conexão que você está usando. Tá, eu mexi no... Você está conseguindo ver agora? Agora está com microfonia. Eu acho que o som da tua caixa do computador está entrando no teu microfone do fone. E assim, e agora? Estão ouvindo? Mais ou menos. Oi, tá ouvindo? Agora sim, melhorou. Desculpa, todos os perguntas. Para que o paciente não morra, esvaindo de sangramento. Então, o corpo do paciente produziu, não faça o paciente sanguinar. Mantenha uma pressão sistólica de 90. Se o paciente não tiver está fazendo. Falando faz avaliação neurológica. Avaliação neurológica como a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. A escala de e o mínimo 3. Não existe paciente com de ocupação. Tem um macetinho que eu acho super bom, que é esse Obish Maria. Doutora, mas está travando bastante. Não sei se tu quer desligar a câmera, às vezes a conexão melhora um pouco, ou não sei se tu tem uma outra rede, alguma coisa assim. Ó, tá me ouvindo agora, cara? Tô ouvindo, aham. Tá? Eu desliguei a câmera, vamos ver se melhora. Então tá bom, qualquer coisa eu volto a falar. Tá, perfeito. Que é o Obish Maria, que é a resposta ocular vale 4 pontos, a verbal 5 pontos e a motora vale 6 pontos. Que é para a gente não esquecer a escala de Glasgow. Outra coisa que a gente avalia no D também e no exame inicial são as pupilas. A gente avalia se ela está isocórica, se elas estão midriáticas, que são abertas, ou se elas estão mióticas ou anisocóricas, que são pupilas diferentes. E o que a gente tem que fazer no D, principalmente, é prevenir lesões secundárias, lesões cerebrais secundárias. E como que a gente faz isso? A gente mantém um paciente com uma oxigenação adequada, por isso que a gente oferta oxigênio para os pacientes. A gente mantém o paciente bem perfundindo, ou seja, nesse caso, quando o paciente tem uma suspeita de TCE é importante, hipotensão permissiva tão agressiva não é permitida. E a gente faz uma reavaliação do exame físico de forma constante. E sempre que possível, a gente faz tomografia no paciente, porque os neurologistas não conseguem avaliar se não tiver tomografia o dano que eles vão fazer. Diferente da gente, que se tiver sangue na barriga a gente abre, a parte neurológica precisa da tomografia para avaliação. E a exposição e controle do ambiente. O controle do ambiente ele é bem mais importante quando a gente pensa em pré-hospitalar, não tanto quando a gente pensa na condição hospitalar. Então, quando a gente fala em exposição do paciente, o pessoal
fica imaginando que é uma coisa meio agressiva demais, meio desnecessária. Mas na realidade, como vocês podem observar nessa figurinha aqui da esquerda, ali tem uma lesão, esse paciente tinha hematomas e tinha uma lesão torácica que não foi vista porque o paciente chegou bem, entendeu? Então, a exposição do paciente é importante. Outra coisa que é muito importante, cortar a roupa que está molhada, principalmente se o paciente é muito grave, cortar a roupa que está molhada, que está com secreção, esse tipo de coisa para expor o paciente completamente. Mas não é expor o paciente e deixar os pacientes tipo Adão e Eva. É expor o paciente e proteger o paciente para perda de temperatura. Porque uma coisa que vocês vão ouvir falar mais para frente, que é a tríade mortal do trauma, a hipotermia é uma coisa que mata muito. E o que mais faz parte do exame primário? A gente fala bastante da parte do laboratório, uma coisa que vocês vão ouvir bastante, principalmente no CEDUG, que não é para todo paciente politraumatizado, mas são para os graves, que é coletar um HB-HT, uma plaqueta. Não precisa de leucócitos esses pacientes, é HB-HT e plaqueta. Um coagulograma, ver o fibrinogênio. O fibrinogênio ele é afetado pelo transamin, o transamin sobe o fibrinogênio, mas tem um estudo que até eu falo na aula da Univille mesmo, da medicina de urgência, que é um monte de paciente que chegou de trauma, eles fizeram um trial lá, e a maior parte desses pacientes já tem um fibrinogênio baixo, por isso que eles começaram a usar transamin para todo mundo. Solicitar uma gasometria e pedir um beta-HCG para a mulher, que é uma coisa que o pessoal sempre esquece. Fazer um eletrocardiograma, principalmente se for trauma grave, deixar o paciente monitorizado tanto cardíaco como oximetria de pulso, fazer um monitoramento completo do paciente, passar uma sonda vesical, isso é muito importante, mas não pode passar sonda vesical antes de fazer toque retal, principalmente em homem, para ver se a próstata não está elevada, você tem que tocar a próstata para fazer uma sondagem vesical, e passar uma sonda gástrica, veja, uma sonda gástrica, não é uma sonda nasogástrica, para vocês não fazerem esse tipo de coisa, que é a introdução da sonda gástrica pelo assoalho ali do crânio, porque ele tinha uma fratura de base que não foi vista e foram tentar passar uma sonda nasogástrica. Então, principalmente se o paciente estiver inconsciente, passa uma sonda orogástrica para esvaziar esse estômago, diminuir pressão, diminuir chance de broncoaspiração e tudo mais. Outra coisa que faz parte bastante do exame secundário que a gente faz na nossa sala de emergência é o raio-x de tórax. A gente faz até que vocês vão ver bastante ali no CEDUG também. A gente faz o raio-x de tórax no CEDUG às vezes. E o que a gente avalia no raio-x de tórax? Quem já passou comigo lá no pronto-socorro, com certeza já ouviu falar isso um zilhão de vezes. Que é a gente fazer uma análise seriada, da mesma forma que a gente faz o ATLS seriado, A, B, C, D, E. A gente fazer essa avaliação seriada do raio-x para a gente não passar nada de importante. Primeiro, que é o A, que a gente vai avaliar no raio-x, é a via aérea. Ver se a via aérea está centralizada, se ela não tem desvio, isso é a primeira coisa que tu tem que ver. A segunda coisa de B, uma setinha, barênquima pulmonar, é tu ver se o pulmão ele chega até as laterais ali da caixa torácica. Outro ponto é a área cardíaca, tu avaliar ali a parte da área cardíaca para ver se a área cardíaca ela tem que equivaler a menos de 50% de toda a cavidade torácica. Quando ela vale mais que 50%, a gente tem que suspeitar, é altamente suspeito, que o paciente possa ter alguma alteração ali, seja um derrame pericárdico, seja uma lesão de grandes vasos que ainda está tamponado. Outra coisa que a gente tem que ver é o D, que é o diafragma. É a gente olhar não só se o diafragma está no local, que às vezes tem um diafragma mais alto que o outro, é a gente olhar esse triângulozinho que tem ali no diafragma, que é para ver se ele não tem derrame. Quando vela isso aí, a gente já tem um derrame significativo no paciente. O E, que é o esqueleto, lembrar de analisar bilateral, sempre comparando, puxo de um lado, puxo do outro. Lembrar que os arcos costais, eles vêm lá posterior e vão para frente. E é bom analisar, porque, por exemplo, se tu olha esse raio-x rapidamente, geralmente tu não vê nada de tão grave. Só que se tu olhar bem próximo, tu vê que ele tem uma fratura de clavícula ali à esquerda. E isso também é preditor de outros tipos de lesões. Se vocês olharem novamente o raio-x que está ali atrás agora, vocês vão ver que o parênquima pulmonar não chega lá em cima, não chega perto da primeira costela. E ele tem mais fratura. Além da fratura da clavícula, ele tem uma outra fratura de arco costal ali posterior. E tem, alteração ali. O F é fat, que é gordura.
é tu avaliar a parte do subcutâneo do raio-x, que é uma coisa que o pessoal não presta atenção. Porque se tem ar no subcutâneo, se tem enfisema no subcutâneo, como a gente pode ver nessa foto, esse ar veio de algum lugar. Se ele não tem lesão na pele, esse ar veio de algum lugar. Então, provavelmente veio dentro do pulmão. Por mais que nesse raio, por exemplo, a gente não consegue ver direito um pneumotórax, mas com certeza alguma coisa tem, porque ele tem enfisema subcutâneo ali na região. E o G é cabos e ganhos. Se o paciente tem tubo, se o tubo orotraqueal está no lugar, se tem dreno, se o dreno não está no subcutâneo, porque, por incrível que pareça, é uma coisa que acontece com certa frequência. E uma coisa que eu espero que nenhum de vocês da nossa escola faça é isso, é um raio-x desse. Vocês sabem o que é esse raio-x? Vou deixar um segundo para ver se, né, vocês pensam. Esse raio-x é de um pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax hipertensivo é uma coisa de diagnóstico clínico. Não se deve fazer diagnóstico de pneumotórax hipertensivo quando o paciente, tu bate o raio-x. Por que o pneumotórax, outra coisa que eu vou lançar aí para vocês pensarem, que a gente responde no final por que o paciente choca no pneumotórax hipertensivo? É porque colaba o pulmão, porque choca quando a gente... Gravem bem essa imagem na cabeça de vocês e pensem sobre isso. Por que o paciente choca no pneumotórax hipertensivo? E quando a gente tem um pneumotórax, ou um hemotórax, ou qualquer alteração ali, geralmente a gente faz a drenagem torácica fechada, que isso é uma coisa que se vocês pedirem, quando vocês... Assim, ó, isso é uma dica para a vida. Vocês têm que pedir as coisas para os residentes, entendeu? Porque o não tu já tem, cara. Vai lá e pede, fala... Não vai pedir, deixa eu entubar esse paciente, chegou vomitando, periquito papagaio, ou deixa eu drenar esse paciente chocado. Mas peça, eu posso entrar junto contigo para drenar esse tórax, que daí às vezes ele deixa tu botar ali o dedo, deixa tu sentir como que é, aonde que tu palpa, entendeu? Peçam para vocês fazerem as coisas. E como que a gente drena o tórax? Não tem como tu querer fazer um procedimento ou entrar num procedimento se tu não tem nem ideia de o que é o procedimento. Tu vai mais ou menos no quinto espaço, no quinto e sexto espaço intercostal, na linha hemiaxilar. Em qual rebordo? Também vou deixar esse negócio no ar. Tu vai no rebordo anterior, no rebordo superior ou no rebordo inferior? E por quê? Isso também fica aberto para vocês responderem mais no final. E tu faz uma incisão no sentido dos arcos costais, nada de fazer incisão da cabeça de vocês, faça no sentido dos arcos costais. Tu vai divulsionar ali com uma Kelly. Depois de muito tempo, vocês não botam mais o dedo, mas primeiro tu põe o dedo para tu sentir se tu tá mesmo na cavidade torácica. Um macete que é antes de incisar, na hora que tu tá fazendo anestesia, tu fazer uma punção para ver se tu realmente tá ali dentro, se tem sangue ali, se tem ar, para tu drenar no lugar correto. Vai pôr o dedo para ver se tu tá realmente dentro da cavidade torácica e vai passar o dreno. Outra coisa, depois, então, esse foi a ABCDE. E os exames secundários que a gente faz no ABCDE. Outra coisa que é bem importante, que com certeza vocês vão ouvir várias vezes na sala de emergência, é o ampla. O que é o ampla? O ampla é o porto do trauma. O ampla é tudo que tu precisa tirar de história de importante. O que é o A? O A é alergias que o paciente possa ter. Tentar tirar com o paciente ou com quem trouxe ele quais tipos de alergias para a gente não fazer uma lesão iatrogênica no paciente. O M, quais remédios que o paciente toma todos os dias, que tipo de remédio que ele toma. Tu tem que perguntar ativamente, porque às vezes tu pergunta pro paciente, o senhor toma algum remédio todo dia? Não, não tomo nenhum. Aí tu pergunta, nem para diabetes? Ah, não, para diabetes eu tomo aquele pequenininho, um pequenininho e um grandão. Nem para pressão, e principalmente parte de anticoagulante, perguntar ativamente sobre a AS, perguntar ativamente sobre clopidogrel, Marevan, esse tipo de medicação. O P é o passado médico do paciente. Ver se o paciente já tem alguma cirurgia, saber um pouco mais do paciente. Tudo que tu conseguir tirar do paciente é digno. E as comorbidades que ele tem também. O L é líquidos. É tu saber qual foi a hora da última alimentação desse paciente, se ele ingeriu algum tipo de droga ou se fez libação alcoólica. E o A é o ambiente. É tu saber o que aconteceu. É a parte da novelinha. O que aconteceu? Que velocidade que tu tava? Teve óbito no local? Não teve? Como que foi o mecanismo do trauma? E essa parte do A é extremamente importante pra gente. Porque, se vocês lembrarem da física, energia cinética é igual velocidade ao quadrado versus massa dividido por 2. Ou seja, essa energia cinética que o paciente adquiriu nesse trauma dele, ela é transformado
em energia, né, que vai virar energia mecânica, que vai fazer as lesões mesmo, para a gente pensar que tipo de lesão que a gente tem que investigar nesse paciente. Uma coisa que vocês vão ver, às vezes, com certa frequência, e alguns não perguntam, com vergonha de perguntar. Não tem vergonha de perguntar, cara. Se tu soubesse de tudo, tu não tava lá para aprender. E outra coisa, ninguém sabe de tudo, entendeu? Então, perguntem as coisas. Que é, por que alguns pacientes, às vezes, tu acha que o paciente tá brilho show total e, de repente, a gente leva pro CEDUG, ou a gente acaba tomografando, faz tomografia de corpo inteiro, igual o pessoal fala, tomografia do politrauma. Por que a gente faz isso? Tem muita relação com o mecanismo do trauma. Porque uma coisa é uma queda de nível que o cara estava em cima da cadeira e escorregou e caiu no chão. Outra coisa é a queda de nível desse cara que está lá em cima, entendeu? Uma coisa é esse acidente de carro, foi carro versus anteparo. Isso aí é um acidente de carro grave. Mas outra coisa é o acidente ali da esquerda. Outra coisa que a gente tem que pensar também em mecanismo de trauma é que ela nos dá visão, elas já nos levantam bandeiras vermelhas para a gente pensar que tipo de lesão que esse paciente possa ter. Por exemplo, quando tem esse sinal, pode ver que às vezes o bombeiro acaba falando, e é uma coisa que vocês não prestam atenção, tinha teia de aranha no para-brisa. Não é porque o carro do cara é velho, nada disso, é porque o cara bateu a face ali, então ele pode ter feito lesão de chicote, pode fazer um TCE posterior, aquele mecanismo do cerebral ali mesmo, de chicote no cérebro, pode fazer lesão medular, quando o cara cai de altura, também a forma que ele caiu, isso pra gente é bem importante. Qual que era a velocidade da moto, que tipo de lesão que eles tiraram lá, será que ele estava encarcerado ou não, por exemplo, esse é um paciente real nosso mesmo, que ele caiu de moto em alta velocidade e o cantinho da moto entrou e fez essa laceração aí cervical, e esse paciente chegou falando, cara, ele foi de alta até, esse paciente tá vivo, eu acompanhei ele, né, faz bastante tempo, mas deu para acompanhar, e ele tinha lesão, esse tipo de lesão aí, a gente já tem que pensar, tá, o cara tá falando, brilho show, mas o que pode ter cometido aí dentro, o que pode ter feito de lesão, será que fez lesão esofágica, será que é uma coisa que às vezes o pessoal não pensa, será que fez lesão traqueal, será que fez lesão de grandes vasos, o que mais que ele lesou aí? Ou esse tipo de coisa, ferimento por arma branca, para a gente pensar qual que vai ser o planejamento cirúrgico. Isso aí não é nenhum questionamento que a gente tem que abrir esse paciente, mas o que esse paciente pode ter de lesão lá dentro? Será que pegou fígado? Será que pegou grandes vasos? Ou esse tipo de paciente que já chega eviscerado para a gente. Tá, ele chegou eviscerado, ele caiu em cima de uma maquita, mas ele bateu a cabeça também, ele caiu de a altura era muito importante, ele pode ter algum outro tipo de trauma também, além de todas essas tripas que estão para fora. Ou seja, concluindo, o trauma é a doença do século. E a gente tem que ter uma sistematização do atendimento para a gente salvar mais vidas. Ele representa, o trauma, um importante problema de saúde e ele é um conhecimento primordial para todos vocês que estão entrando nessa carreira, ou não, é extremamente essencial para vocês. É isso. Brilho show total, como era previsto. Agradeço a Dai pelo tempo que ela despendeu para a gente, para ensinar algumas coisas para a gente. A aula realmente muito boa, deu uma boa noção das coisas. E antes da gente continuar, eu vou passar as perguntas e daí a gente vai discutir sobre elas. Então, a primeira pergunta, Dai, que eu quero que você me diga, essa pergunta minha. O que você acha que são os maiores erros, o que você observa como os maiores erros que acontecem no atendimento desse paciente politraumatizado? O maior erro é considerar o colar e considerar... Na verdade, o maior erro é considerar que o paciente... Acho que você vai ter que desligar a câmera novamente e repetir a resposta, por favor. Esse que é fake news. Então, assim, o principal erro é vocês considerarem que o paciente está agitado, ou está drogado, ou está alcoolizado, ou desconsiderar
as queixas do paciente. Eu sei que bastante gente vai lá só para pedir atestado, que o movimento é grande, às vezes tu tá pistola. Eu até separei um gifzinho que eu acabei não colocando nessa aula, coloquei na outra, que é um cara chegando na emergência e socando todo mundo, jogando as pranchetinhas no chão, porque é um ambiente extremamente estressante, é óbvio. E a maior parte dos pacientes geralmente não tem lesões graves. Mas, assim, agitação, que isso é uma coisa que, né, quando a gente falar mais profundo sobre isso, a gente pode conversar, nem sempre é só abuso de droga ou de álcool. Agitação, às vezes, pode ser hipóxia. Agitação, às vezes, pode ser dor. Outra coisa que acontece com certa frequência é... o cara tá agitadão, então vamos desprotocolar ele de uma vez, arranca o colar cervical, não tem nada a ver. E, às vezes, o cara tem um mecanismo de trauma bem importante, né? Uma coisa que eu falo para os meninos sempre quando vão atender é deixa o colar cervical para o final, entendeu? O colar cervical serve, o A serve para proteção da coluna cervical, não é sacar fora o colar cervical. Geralmente eu gosto de virar o paciente com o colar também, é isso. Mas acho que o principal erro de manejo é desconsiderar a gravidade do paciente, achar que ele está bêbado, drogado, qualquer coisa assim. Até teve aquele caso, né, que o menino chegou cheiradão, que tu operou até. O guri chegou cheiradão, 3 da manhã, agitadaço, loucão. Foi TCE só e tá drogado, que é isso. E no final, na verdade, o cara tinha metade da barriga dentro do tórax, que foi visto de manhã no outro dia, né? Joia. A segunda pergunta, você já respondeu adiantado. É uma pergunta a pergunta era o seguinte: por que a lesão de coluna cervical ela é só considerada depois do raio-x se ela está inserida no A? A Dai já respondeu. O A é via aérea e controle da coluna cervical. Então, não é você determinar ou não que tem lesão, e sim você considerar que a lesão existe, e você só considera que não tem lesão quando você provar categoricamente que não tem. Então, isso vai acontecer no exame clínico em paciente confiável, mas vai acontecer depois do raio-x, e às vezes nem depois do raio-x pode ter certeza que a lesão não existe. Então, não confundam, o A não é diagnosticar lesão cervical, ou é proteger o pescoço, considerando que tem uma lesão até prova ao contrário. A outra pergunta que a gente recebeu era sobre via aérea por punção cricoide. Então, assim, quando vocês tiverem que fazer uma via aérea definitiva, entubar alguém e não conseguirem, ou antes de tentar, a coisa mais importante de todas é manter a calma, ficar calmo. Se você tentou uma vez e não conseguiu, mantenha calma, ventile o paciente como você consegue, tente encontrar, peça ajuda para alguém mais experiente para tentar novamente, não fica tentando sem poder. Em relação à punção, essa é uma medida mais extrema. E como a Dai falou, não é uma via aérea definitiva. A punção, você faz um buraco na via aérea, mas você não consegue uma via aérea definitiva porque não tem como você botar um balonete, não tem como fixar adequadamente, ela perde os critérios de via aérea definitiva. Você usa o abocate mais grosso que você tiver para permitir a entrada de ar, é o 14, e é uma manobra temporária. Você tem que lembrar que é pouquinho, o tamanho do abocate, a largura do abocate é muito pequena. Então você consegue, com ar comprimido, com oxigênio sob pressão, você consegue infundir um pouco de ar dentro da via aérea, mas você não consegue permitir a saída adequada do gás carbônico que está sendo produzido no pulmão. Então, é uma ventilação muito temporária, ela tem uma eficiência fugaz, ela não vai durar muito tempo, porque a pessoa fica hiperventilada, só que te dá o tempo suficiente para conseguir fazer uma via aérea definitiva, daí por cricostomia ou por uma intubação mais bem sucedida num controle melhor. Então, essa é a segunda pergunta em relação a isso. Não sei se a Dai quiser passar as perguntas para o pessoal, vou liberar aqui para eles nos responderem. É verdade. Só um adendo a isso que tu falou, claro. Muito sensato, assim, um grande filósofo, sei lá quem foi, se foi o Catra ou foi o Einstein, que falou, se tu fizer a mesma coisa, do mesmo jeito, esperando um resultado diferente, tu não vai ter, entende? Então, assim, se
o acadêmico tentou e não conseguiu, o R1 tentou e não conseguiu, o R2 tentou e não conseguiu, alguma coisa tem. Não adianta tu ficar tentando da mesma forma. Ou reposiciona o paciente, oxigênio, exatamente isso que tu falou, mantenha calma. E não adianta ficar tentando entubar um cara na emergência por 20 minutos, entendeu? Se ficou, principalmente ali no São José, que tem cirurgia o tempo todo, né? Tem um plantonista, tem 2 residentes, sempre à disposição do plantão, tem um cirurgião na porta, tem um cirurgião no andar. Não é para ficar naquela cutucação ali da via aérea, entendeu? Tentaram, não conseguiu, tem que passar por uma medida mais invasiva. Mas geralmente isso é uma coisa de exceção, como tu disse, né? Não é uma... Tanto que não sei quem já participou da liga que já viu isso. Então vamos ver as respostas dos meninos aí. Como que eu vejo isso aí? Só mais uma pergunta que surgiu agora. Como é que você aplica o ATLS numa situação real, na sala de urgência? Como que aplica o ATLS? Eu entendo que a pergunta é como é que você faz na prática o ABCD. Que talvez seja essa a pergunta, não sei exatamente a interpretação dela. Mas como é que se aplica o ATLS? Como é que se aplica o ABCD na prática? Talvez que manobras ou que atitudes você toma para avaliar o A ou B, enfim. Tá, existem 2 tipos de paciente, né? Existe o paciente que é o politrauma gravíssimo, que é o cara que vai pro CEDUG lá, que chega malzão, que é aquele brilho show total para os residentes, e aquela muvuca toda, que até tem um videozinho depois, ilustrativo depois, se vocês quiserem. E tem o cara que é o polirralado. O polirralado, geralmente, mesmo o polirralado, e isso é uma coisa que lá no base eles batiam bastante, é que todo paciente de trauma deve ser atendido como se fosse um trauma grave. Eu acho isso bem legal. Fazer o ABCD desde o princípio. Perguntar para o paciente, ô, meu fulano, o que aconteceu? Aí ver se ele responde ou não, ver se a via aérea tá pérvia. Aí isso é uma coisa que a gente mostra bastante lá na prática, né? Ao escutar o paciente em 4 pontos principais, palpar e não ficar só encostandinho o esteto ali no paciente, palpar o paciente no tórax mesmo, palpar para ver se não tem crepitação, se ele não tem dor, e não significa que se tem dor ele tem algum trauma importante, mas às vezes tu tem que avaliar se tem enfisema, se tem crepitação. Aí depois, geralmente, eu faço com os meninos, depois que eu escutou ali, escutou o coração, escutou o pulmão, a gente desce para a barriga, palpa a barriga geralmente em andar superior, porque inferior, normalmente os pacientes vêm com bexigoma, para ver se ele não tem sinal de irritação peritoneal. Não é uma palpação de semiologia também, é só para ver se ele não tem sinal de irritação peritoneal, ver se a pelve está fechada. Aí, geralmente, como eu faço com os meninos, a gente vai descendo, vai palpando mesmo. Põe a mão no paciente, na coxa, no joelho, na panturrilha, pede para ele mexer os dedos, pede para ele mexer o tornozelo, pede para mexer o joelho, mexe o quadril do cara e sobe palpando todas as articulações, todos os ossos e palpa o rosto do cara também. Daí já faz pupila, que daí você já teve uma ideia mais ou menos de como estava o Glasgow. Aí geralmente vira o paciente de protocolo, alguém segura ali a cervical, o outro vira, o outro palpa as costas e avalia a região posterior, se tem lesão ou não, e tira a tábua. Pelo amor dos meus filhos não nascidos, tirem a tábua do paciente. Senão, eu tenho vontade de deixar vocês protocolados 3 horas para vocês verem como que é bom ficar na tábua. A tábua é para transporte. Às vezes a gente acaba deixando um politrauma muito grave para descer para tomo, que fica um pouco mais fácil, mas a tábua não é proteção de trauma de coluna lombar ou torácica ou qualquer coisa assim.